terça-feira e nós estamos aqui reunidos para rezar e para orar. E eu quero te convidar para vir rezar junto com a gente. Você que já está aí na nossa live, vai aí embaixo, clique em compartilhar, coloca lá, compartilhe no seu Facebook, copie o link, manda lá naquele grupo de WhatsApp que você costuma mandar mensagens de Deus, mensagens motivadoras. Manda para aquele seu amigo que está precisando rezar na noite de hoje. A gente quer rezar junto com você, por isso também já te peço para colocar aí, né, nos comentários qual é o seu pedido de oração nessa noite. Coloca aí nos comentários, se não der para ler de todo mundo, no final a gente sempre reza por todos vocês que confiam os pedidos de oração no Projeto Seja Luz. Nós estamos começando mais uma terça-feira e hoje começando animado. Vamos cantar mais uma vez o refrão? Com Guilherme Araújo, Aparecida Silveira, o Alexandre Leal falando boa noite, seja luz, o Lucas Almeida pedindo orações por todos os ministros da igreja, a Loren Guimarães acabou de entrar, muita gente já está aqui acompanhando ao vivo o Projeto Seja Luz nessa terça-feira. Vamos sentar então, gente, para a gente começar de vez o projeto de hoje? Olha só, hoje a gente trouxe um tema bastante polêmico para tratar com vocês nessa noite. Então, quem gosta de polêmica, chama os amigos aí que gostam de polêmica, porque hoje o Projeto Seja Luz está muito especial e a gente vai falar sobre intolerância religiosa. Quando eu chamei, né, a convidada de hoje que vai estar aqui, eu falei para ela, né, que a nossa ideia nessa noite de hoje era falar sobre intolerância religiosa. Vocês vão entender, né, qual é o foco que a gente quer dar nesse tema nessa noite. Eu falei com ela, falei assim, olha, a gente vê aí as pessoas, né, que estão dentro da igreja, não só dentro da igreja católica, mas em qualquer outra igreja ou seja, qualquer outra religião, e elas proclamam o amor a Deus, elas sabem que o amor de Deus existe, elas sentem esse amor de Deus, mas na hora de passar o amor para o próximo, para o irmão, aí acontece um problema. E é sobre isso que a gente quer falar hoje, né? Das pessoas que às vezes sentem esse amor de Deus, falam sobre o amor de Deus, mas na hora de demonstrar esse amor de Deus que elas sentem, que nós sentimos, a gente tem uma certa barreira, a gente tem um certo receio, né, em determinadas situações. Lendo sobre esse assunto e vendo sobre esse assunto também, a gente quer lembrar do último atentado que teve no mundo, né, um dos mais falados aí recentemente, que foi aquele atentado na Austrália, em que entraram, né, em uma sinagoga, não é isso? Né, da religião muçulmana, e saíram atirando, né, um homem saiu atirando e matou cerca de 50 pessoas. Uma mesquita, isso. Uma mesquita e matou cerca de 50 pessoas e falando, né, de acordo com a polícia, né, a linha de investigação mais aceitável até então era que ele estava fazendo aquilo em nome de Deus. E aí nessa noite de hoje eu te pergunto, quem somos nós para tirar a vida de alguém em nome de Deus? Quem somos nós para bater no peito e falar, eu sou cristão, e eu aponto o dedo, e eu critico, ou eu até mesmo tiro a vida de alguém? E a gente está falando, né, sobre esse atentado, né, que até o nome fala, né, são os extremistas, aqueles que chegam ao extremo da religião, mas isso pode acontecer também no meio de nós. Quantas vezes nós criticamos o outro pela fé que ele tem? Quantas vezes nós criticamos as pessoas, até aquelas vezes que estão dentro da nossa própria casa, pela fé que elas têm? Claro, cada um de nós, né, desde que nasceu, foi incutido dentro de nós, pela sociedade, pela família, pelo nosso meio, né, pela nossa convivência, algum tipo de crença. E depois realmente
aquilo que abastecia o nosso coração. Talvez você fazia. Mas por ironia do destino, foi na renovação carismática que eu tive um real e verdadeiro encontro com Deus. E hoje, atualmente, eu sou apaixonado pela renovação carismática e levei realmente um tapa na cara depois das críticas que eu fiz. Então, às vezes, a nossa ignorância não nos deixa ir além da nossa fé. E entrando nesse contexto, né, que a ignorância não nos deixa ir além da nossa fé, é claro que todas as religiões, né, existem, a gente até conversava antes, a sua hierarquia, existem as suas regras, existem, no caso da nossa igreja, os seus dogmas, existe o catecismo da Igreja Católica, por exemplo. Nas outras religiões também existem outros documentos que regem, né, a religião. Claro que eu não estou dizendo que isso não tem que existir sim. Mas eu acho que, como Jesus, né, em diversas passagens que ele estava lá com os doutores da lei, com os fariseus, e ele sempre criticava isso, que eles estavam muito apegados às leis, aquilo que era lei, aquilo que os homens mesmo, às vezes, tinham imposto, né, nas pessoas, eles não se preocupavam com o verdadeiro amor de Deus. Quantas vezes, né, nas passagens nós já lemos que Jesus falava sobre esse amor de Deus. E aí, antes dele completar, né, aquele grande projeto de salvação que é a crucificação, a morte e a ressurreição, e ele está vivo até hoje, ele disse, né, ele foi questionado: Senhor, qual é o maior mandamento? E aí ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu irmão como a ti mesmo. Esse é maior do que qualquer outro mandamento. E é disso que nós vamos falar nessa noite. Antes da gente começar aqui o momento de oração, eu quero rezar, né, pelas pessoas que estão colocando aqui. A Elaine, agradecendo pela saúde da Rafa. A Silvana, pedindo oração por toda a família dela e pela recuperação da cirurgia que a sobrinha dela fez. Jean, boa noite, agradecendo a Deus, louvando a Deus. Michel Campos, boa noite, a equipe do Seja Luz. Em especial, peço oração para minha família e aos amigos do EJC Formiga, que cada dia vai multiplicando novas rosas. Então nós queremos colocar todas essas intenções colocadas aqui e a que você guardou no seu coração. Ainda dá tempo, coloque aí nos comentários por que você está acompanhando o Seja Luz de hoje e para quem que você quer rezar nessa noite de hoje. E aí, pedindo o Espírito Santo, invocando o Espírito Santo sobre nós hoje, nós queremos então começar esse momento de oração para que você tenha mais uma noite de terça-feira muito especial na presença de Jesus. Ele já está aqui presente no meio de nós e a gente quer que Ele faça presença também aí com você. Minha alma tem sede de Ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por Ti. Minha alma tem sede de Ti, ó meu Deus. Minha alma suspira
convidar a Lorene, que é minha afilhada de casamento. A gente trabalhou junto por muito tempo na TV Oeste aqui em Formiga. Quem lembra dessa dupla aqui lá na TV? E a Lorene ela é evangélica, né? Da Igreja Batista Vale das Bênçãos. E eu tomei a liberdade de convidá-la para essa noite para falar do amor de Deus, porque a gente, enquanto nos intervalos, né, lá da TV, a gente sempre conversava sobre religião e a gente tinha assim altos papos, ela perguntando coisas da minha religião e eu perguntando coisas da religião dela, tirando dúvidas, porque a gente é curioso, né? A gente não deixa de ser curioso. E eu tomei essa liberdade porque eu acredito que a Lorene é uma dessas pessoas que, independente de que religião for, ela acredita também, assim como eu, que o amor de Jesus ele tem que ser passado para as pessoas, independente de onde a gente estiver, de qual religião que a gente estiver. E é isso que a Lorene vai passar para a gente nessa noite. Muito obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço, uma alegria estar aqui. A casa é sua. Obrigada. Boa noite para você aí de casa, que a graça e a paz do Senhor te alcance. Aí onde você estiver, quem estiver no trabalho, voltando da faculdade, o Senhor te alcance aí onde você estiver. Eu e Gustavo conversávamos sobre esse tema de intolerância religiosa. Ele tocou nessa questão da intolerância com respeito a não aceitar a decisão do outro. E eu quero mudar um pouco o foco. É quando nós, enquanto cristãos, declaramos o nosso amor a Jesus e somos questionados por isso. O que a gente deve fazer diante disso? Por que eu estou falando disso? Nós vivemos num tempo em que a gente ama tudo. Na verdade, a gente está sempre dando like em todas as fotos, dizendo amém para todas as coisas. Mas quando a gente volta, né, nesse texto que o Gustavo disse, de Mateus 22, 37 e 38, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como nós mesmos, enquanto cristãos nós devemos pensar, o que Deus quer de nós de verdade? Qual é a forma de Deus amar? O que Deus espera de nós quando Ele nos pede para amar? Afinal de contas, é para isso que nós existimos, para o louvor da glória desse Deus que nos amou. Então eu gostaria de refletir com vocês um texto que vem queimando no meu coração nas últimas semanas, que é de João 6. É um texto extenso, então eu convido você que quando terminar esse tempo aqui, vá até a sua Bíblia ou no aplicativo de celular e conheça esse texto. É um texto muito precioso da Palavra de Deus. E ele começa contando que Jesus tinha multiplicado os pães, tenho certeza que você já escutou essa história. Jesus multiplica os pães e os peixes, eram 5.000 pessoas, que diz os versículos 15 e 16, que eram 5.000 pessoas que Jesus alimentou com 5 pães e 2 peixes. Quando aqueles homens viram o que Jesus estava fazendo, eles queriam coroá-lo rei. Jesus vai embora para o monte falar com Deus. Por que Jesus faz isso? Porque ele sabia que nessa terra, dessa vez, essa primeira vez que ele veio, a coroa que ele usaria não era uma coroa de honra, era uma coroa de espinhos, por isso ele se retira. Então, o dia passa, a noite chega e Jesus vai para outro lugar, ele caminha sobre as águas para encontrar com os discípulos. E quando aquele povo que estava em Tiberíades, no rio Tiberíades, sente falta de Jesus, eles vão atrás dele em Cafarnaum. E assim que eles chegam, Jesus diz, vocês não vieram aqui por causa dos meus sinais, vocês vieram porque eu matei a fome de vocês. Mas eu quero dizer para vocês que eu sou o pão que veio do céu. Eu quero dizer para vocês que eu vim fazer a vontade do meu Pai, que para que vocês tenham comunhão comigo, vocês precisam comer da minha carne, beber do meu sangue. E naquele momento Jesus começa a se revelar como Filho de Deus. Como não era feito, não tinha sido feito ainda na Bíblia. Quando você lê os evangelhos, no Evangelho de João especificamente, é a primeira vez que Jesus se revela. E ali ele começa a falar coisas que incomodou o povo de uma maneira tremenda. E o que o povo faz? O povo vai embora. Muitas vezes você vai falar do amor de Jesus para as pessoas e elas vão dizer que o discurso é muito duro, que as palavras desse Jesus são difíceis demais de entender. Mas sabe, quando você lê o texto, você vai ver, não eram as palavras de Jesus que eram duras, eram os corações que eram duros demais. Porque Jesus estava falando da obra de salvação dele, tudo aquilo que ele veio para cumprir nessa terra. Então não havia dureza nenhuma nas palavras de Jesus. Eu gosto muito de um texto que está em 2 Coríntios 2, 14 e 16, quando Paulo diz assim, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para este certamente cheiro de morte para a morte,
mas para aquele cheiro de vida para a vida. Hoje em dia tem sido tão difícil de falar de Jesus, porque tudo aquilo que Jesus nos ensinou parece tão ultrapassado para as pessoas. Parece tão difícil de falar, e aí nós ganhamos um monte de apelidos difíceis de até de escutar. Mas eu quero dizer para você, não se cale. Não se cale, o mundo perece por falta de Jesus. E ele veio ensinar que, para muitos, o bom perfume de Cristo em nós vai ser cheiro de morte para alguns que vão desprezá-lo, mas será cheiro de vida para aqueles que dependem dele, para aqueles que aceitam ele como Salvador, para aqueles que olham para o madeiro e veem tudo o que eles precisavam. Porque, afinal de contas, gente, o que é viver para essa vida? Paulo disse que aquele que vive para as coisas dessa vida, que é o que aqueles homens estavam fazendo, querendo ir atrás de Jesus só para ter os seus estômagos cheios, são os mais miseráveis dos homens. Porque Jesus não veio nos dar pão para essa vida, ele veio nos dar a eternidade. Ele reconstruiu a ponte que o pecado destruiu lá em Adão. Ele é o Adão perfeito. Então, não se cale. Algumas pessoas não vão querer ouvir o que você tem para dizer, e tudo bem, tudo bem. Nós não precisamos ter essa necessidade de aceitação das pessoas que a gente pensa. Jesus foi rejeitado. Tudo bem, mas não deixe de falar, porque há corações sedentos por esse Deus. Há corações clamando pelo Salvador. E aí cabe a você não se calar e proclamar essas palavras de salvação. E nesse mesmo texto, concluindo, quando aqueles homens foram embora por não aceitarem o discurso de Jesus, o que eles fizeram? O Jesus fez? Ele virou para os discípulos e perguntou para eles: e vocês? Vocês não vão embora? E aí Pedro, eu creio que cheio do Espírito Santo de Deus, eu creio muito nisso, ele revela quem é Cristo. Ele disse: Senhor, para quem nós iremos? Para onde nós iremos? Só Tu tem palavras de vida eterna. Nós corremos atrás de tanta coisa nessa vida, mas só Jesus, apenas Ele, tem palavras de vida eterna. Ele reconstruiu a ponte, morreu, ressuscitou, e agora Ele foi preparar a morada. E quando Ele voltar, vai ser para nos buscar, para a gente morar com Ele. E essa tem que ser a nossa maior esperança. Porque para onde nós olhamos, o Gustavo falou desses atentados, a gente viu aquilo em Suzano, tão próximo de nós. O mundo tem carecido desse amor sincero. O amor de Jesus não tem mentira. Por que Jesus foi tão sincero para aqueles homens? Porque Ele os amava, porque Ele nos ama. No amor de Jesus, não é... Jesus nem nos ensinou que amor é sentimento. Jesus nos ensinou que amor é mandamento. E um mandamento carece de ação. Então tenha ação, ame. Jesus passou todos aqueles anos com os discípulos dele para que eles fossem proclamar o Evangelho sobre a terra. Então não se cale. Não se cale. Não se intimide diante dos nãos que você vai ouvir, das pessoas que não querem te escutar. Proclame o Evangelho. Siga o que Jesus disse em Mateus 28, 20, se eu não me engano. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Não deixe de anunciar, as pessoas precisam. E aquele que crer e for batizado será salvo. E a parte melhor desse versículo, Jesus diz que estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu quero terminar com o texto de Romanos 5, 3, 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque têm sido dias difíceis, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência é a esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Que nessa noite o Espírito Santo te alcance e mostre o amor que Deus tem por você. E você que já sente esse amor, espalhe esse amor pela terra. As pessoas precisam. Nós precisamos todos os dias desse amor. E foi para isso que Jesus morreu, para que nós fôssemos resgatados, religados a Deus. Amém? Vamos ouvir uma canção que fala disso, desse amor que nos religou a Deus, que a cruz revela esse amor por nós. Amém? Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio
sei que tudo continua sendo bem. Eu sei que eu posso sempre andar com Ele. Eu sei que seu amor é duradouro e para sempre. Eu sei que o seu amor, Ele é pra mim. Tem tudo a ver com Ele. Você ensina onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Eu agradeço muito esse tempo que Jesus tenha falado com você, que você esteja disposto a viver esse amor de Deus, seja ao aceitar os outros como eles são e nunca se calar a proclamar o Evangelho de Cristo. Muito obrigada, Gustavo. Te agradeço. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o seu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Quero agradecer a Lorena, então. Muito obrigado pela disposição de estar aqui nessa noite de hoje, partilhando, né, sobre esse amor de Deus, sobre essa dificuldade que a gente tem, né, em entender aquilo, o propósito que Deus quer na nossa vida, na nossa fé, e a dificuldade que a gente tem, né, de passar isso para as pessoas, passar esse amor de Deus para as pessoas, não somente nessa questão da religião, mas também, né, no nosso convívio social, no nosso trabalho, onde a gente estiver. Estão aqui, né, conectados com a gente, o Alexandre Leal, pedindo que o Espírito Santo ilumine e abençoe o movimento de Cursilho de Córrego Fundo, e também pedindo bênçãos para os casais que foram chamados para fazer o cursilho em 2019. Que Deus desde já prepare esse encontro para esses casais, que eles voltem com certeza fortalecidos desse encontro. Flávio Teixeira estava aqui com a gente, a Graciele Ferreira, a Célia do Rosário, o Anuar, o Vitor, a Mari de Paula, a Vanessa Luiza falando Deus abençoe a Lorene e também a Helena. Que lindo de você compartilhar um verdadeiro amor. Tá aqui Elaine, que maravilha, Silvana Barbosa, a Michele, a Elaine de novo aqui. Então, muito obrigado a você que acompanhou o Projeto Seja Luz nessa noite e que colocou seus comentários aqui. Com certeza a gente vai rezar por você, por todas as suas intenções colocadas aqui na noite de hoje. Antes da gente terminar, eu queria chamar a Rafaela, que está aqui nesse ato representando a Vanessa. Falei bem agora, juridicamente, nesse ato, com uma procuração representando a Vanessa. Eu tenho uma procuração por mensagem, gostaria Tá de bom. mostrar Tem prova. para as pessoas. A Vanessa Ela não falou pôde vir hoje porque ela está com suspeita de dengue. Que pode Tô brincando, passar não. para mim de presente, porque estou envelhecendo. Isso. É pra você? Ah, é? Que Deus abençoe então. Obrigada. Vai pra sua casa. Abençoe Tá, gente. seu novo emprego. Né? Sua nova empreitada. A gente quer rezar também pela saúde da Mariana. Mariana tá ali do lado. Ela estava na intercessão hoje. Ela passou por um perrengue nesses últimos dias com dengue.
A gente quer rezar então pela saúde da Mariana, para que ela volte firme e forte para o projeto Seja Luz. Postura, Guilherme. Gente, eu quero agradecer novamente, né? Eu acho que o nosso tempo estava curto no domingo. Agradecer novamente ao Padre Fábio, lá da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, por ter acolhido o projeto Seja Luz lá na cobertura do evento com a Eliana Ribeiro. O Guilherme estava lá conversando com a gente, lá com o pessoal da paróquia e também com o pessoal da AVE Comunicação. Isso, não é AVE Comunicação, Gislaine Matheus. Muito obrigado, Gislaine Matheus, por ter intermediado, né, a nossa conversa lá. Foi muito bacana a entrevista. Se você ainda não conferiu, tá aí na nossa linha do tempo do Facebook, entrevista com a Eliana Ribeiro, que esteve no domingo aqui em Formiga. Então, mais uma vez, muito obrigado ao Padre Fábio lá da paróquia Nossa Senhora de Lourdes por ter acolhido o projeto Seja Luz. E antes da gente terminar, tem algum aviso? Vem aí muitos EJCs, EJC acontecendo em Bambuí, EJC acontecendo em Formiga, em Arcos. Nas próximas semanas a gente vai dar a data de inscrição para você que está aqui em Formiga, ou está em Arcos, Bambuí, onde for acontecer EJC, para que você não perca esse movimento, que a gente também tem uma ligação e que você possa conhecer e ser, né, parte dessa família EJC aí que se expandiu pelas cidades aqui da região. A gente tem também a Via Sacra Encenada. Semana Santa vem aí, dia 14 é o domingo de Ramos, né? A gente começa a Semana Santa no dia 14 e dia 13 é a Via Sacra Encenada, lá da comunidade Santa Luzia, né? No bairro Santa Luzia, comunidade Santa Luzia. A Via Sacra Encenada vai ser às 8 horas da noite, logo após a celebração. A celebração é às 7 horas e depois, né, vai ter a Via Sacra Encenada lá na comunidade Santa Luzia. Então não deixe de participar, a gente está lá, né, colaborando também. O Guilherme vai fazer o papel de Pôncio Pilatos novamente, a Nayara vai fazer a Verônica, vai cantar lá na Via Sacra, a gente também está lá ajudando. Então o pessoal está bem empenhado para fazer essa Via Sacra ao vivo no dia 13 de abril, né, daqui 2 semanas praticamente, lá na comunidade Santa Luzia. Aí não esquecendo a voz do narrador do Gustavo. A voz é minha, então quando você vê, estou lá narrando tudo. Bom, Iácara, muito obrigado pela presença de hoje. Matheus, Rafaela, Westre. A Mariana está lá rezando até agora. Eu tô indo cantar na mensagem. Não, então aí a gente não vai. Não vai. Gente, então muito obrigado a você que participou do Seja Luz de hoje. Saiba que é muito importante quando você está aí do outro lado, você que dá esse feedback, né? Esse projeto é bacana, que a gente vê aqui o que vocês estão gostando, o que vocês não estão gostando. Então continue mandando sua opinião pra gente, para que a gente possa com certeza levar esse projeto para você toda terça-feira às 10h30 da noite. Para terminar, quero chamar todo mundo aqui pra gente fazer o final, né? Vem Lorena, vem Lorena. Todo aquele